Quão terrível é esse lugar. Esse não é outro senão a casa de Deus. Eu estou muito feliz nessa noite de poder estar conhecendo não mais um povo, mas o povo do meu mesmo povo, ovelhas do meu pastor. Eu estou me sentindo em casa aqui. Que graça, que igreja maravilhosa. Jesus continua abençoando as nossas vidas, pastor Renato, pastor Emílio. Muito obrigado pelo convite, pela confiança. Que o céu possa retribuir grandemente e abundar grandemente essa obra linda, né? Quero agradecer a Deus pela vida da minha linda esposa, a mulher mais linda aqui, vocês já sabem, essa noite, a esposa dele. Agradecer a vida da nossa irmã Camila que veio nos acompanhando, missionária Isabel, pela ponte para a gente estar aqui nessa noite, meu amigo Caleb, sem palavras. Obrigado a vocês, obrigado a cada um. Queridos, eu confesso que eu vi no caminho perguntando ao Senhor o que eu vou pregar. Não por falta de preparo, mas a gente que prega, a gente tem palavra, né? Bastante palavra, mas tem dias que Deus não deixa a gente ensaiar e guardar, não. Porque Deus quer falar no ambiente. E a Camila veio me dando os conselhos, ela falou: fica tranquilo, talvez hoje seja o dia mais forte, a palavra mais forte para pregar. E Deus nos surpreendeu aqui nessa noite. E através aqui da oração, da menção do nosso pastor, eu quero compartilhar com os amados irmãos em 2 Reis, o seu capítulo de número 4. Louvado seja Deus. Que lugar maravilhoso. Vocês são bênçãos demais, né? Está amador. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do teu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do teu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do teu amor. Só quem amou o nome dele. Como eu amo nome mais lindo que eu conheço.
ouvi uma palavra que o senhor estava dizendo, é que o senhor vai ler aqui para mim? O verso de número 7. Então veio a ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos viverão do resto. Aleluia. Podemos aceitar as coisas do Senhor. De provisão nessa noite. É uma noite de provisão para a vida de alguém. Eu sinto o céu baixinho neste lugar. Ouço o barulho de cântico celestial. O céu se move para a vida de alguém. O verso lido e mencionado fala acerca de uma história que nós conhecemos muito bem, de uma mulher a qual a Bíblia não cita o seu nome, mas menciona que ela era viúva e ela tinha 2 filhos. Então, certa vez, ela vai procurar o homem de Deus por nome de Eliseu, dizendo: Senhor, o meu marido, teu servo, temia Deus, morreu, porém deixou uma dívida, e veio com os credores para levar os meus filhos embora. O profeta então vai olhar para ela e dizer: declara-me o que é que você tem em casa. E como eu gosto de entrar na história, eu imagino ela relatando para ele. E quando ele faz essa pergunta: o que você tem na sua casa? Ela puxa. Ela diz: tua serva não tem nada. Só que de repente eu imagino o instalar na mente dela. Ela diz: se não, uma botija de azeite. Ele olha para ela e diz: então vai aos teus vizinhos, junta vasilhas, não poucas, mas muitas, vazias. Entra dentro da tua casa, fecha a porta sobre ti e teus filhos, e deita azeite em cada uma delas. Parece que dá uma bugada na mente dela, eu imagino assim, porque quando a gente está com a dívida, com algum problema, a gente vai contar para quem aparentemente consegue resolver. Talvez, eu imaginando se fosse no caso dela, eu ia falar com alguém com a intenção de receber aquele pix, aquela ajuda, né? Contar suas necessidades aos santos, não é errado. Mas só que a resposta do profeta para ela, o homem de Deus, foi: vai lá nos teus vizinhos, pega vasilhas, não poucas, mas muitas, entra dentro da tua casa e fecha a porta sobre ti e teus filhos, e deita azeite sobre cada um deles. Parece loucura, mas eu quero trazer e eu quero te convidar a entrar nessa mensagem, porque eu só estou pegando o gancho que o pastor falou aqui, não foi nada combinado, tá? É Deus que está no negócio. Só que ele fala para ela: volta para a tua casa. Ela veio com as mãos vazias e voltou com as mãos ainda vazias. Só que ela volta com um direcionamento. E às vezes o direcionamento de Deus para as nossas vidas parece loucura aos nossos olhos. Parece doideira. Eu estou precisando, estou endividado, e o profeta está mandando eu pegar coisa emprestada. O profeta está mandando eu pedir emprestado se eu estou precisando. É loucura. Mas veja que ela não indaga, ela não questiona, ela simplesmente faz o que o profeta fala. E depois ela diz: e agora, o que eu faço? Vende, paga as tuas dívidas, vive tu e teus filhos o resto. Não é isso que está na história? Só que algumas acreditam, pastor, que o marido dessa mulher era Obadias,
Obadias foi um servo na casa de Acabe, de Jezabel, nos dias de Elias. Foi o mesmo que escondeu os profetas dentro das cavernas, no tempo que Jezabel soldou a ordem para matar os profetas. E olha que a Bíblia diz que esse mesmo Obadias, ele relata para Elias, quando Elias estava vivo, que todos os dias, não era um dia sim, um dia não, não era uma semana sim, uma semana não, mas todos os dias, ele levava pão e levava água para os profetas que estavam escondidos. E sabe o que significa Obadias? Servo de Yahvé. Só que Obadias era servo, era mordomo na casa de Jezabel e de Acabe. Só que o nome dele já faz jus ao seu chamado, servo de Yahvé. Ou seja, antes de Obadias exercer um cargo terreno, ele sabe que exerce um cargo espiritual. Antes de ele ser promovido na terra, o céu tem que conhecer o nome dele. E como é que se conhece o céu e como o céu conhece nós? Mateus 6 se diz: quando fores orar, entra no teu quarto, fecha a porta e fala com o teu pai que está no secreto. Então, antes de eu exercer uma profissão terrena e eu almejar os lugares de destaque, eu tenho que lembrar que eu sou servo lá em cima. Então acredita que esse mesmo Obadias era o marido, era o esposo dessa mulher, que todos os dias ele estava mantendo os profetas escondidos e alimentados. Não faltava nada aos profetas, ele estava cuidando. Só que a casa dele faltou, ele deixou uma dívida. Só que lá em Malaquias 3 diz que os justos, eu vou chegar onde eu quero chegar, mas é só para a gente entender, falam consigo: Senhor, até quando os ímpios vão prevalecer? Parece que eles aprontam e se escapam. Quem é justo, quem faz certo, só se dá mal. Só que olha o que está dizendo, que há um memorial para aqueles que temem o nome do Senhor diante de Deus. Ou seja, nada que nós fazemos aqui na terra para Deus está sendo em vão. Nada que a gente planta na obra do Senhor está sendo em vão. Tem um memorial diante de Deus. No memorial está escrito, está relatado, e ninguém pode apagar. Não se preocupa, porque parece que está dando certo para o vizinho. A grama do vizinho é sempre mais verde, mas tem um memorial por tua vida, escrito nas mansões celestiais. Ele não esquece de você, ele não esquece da tua família, ele não esquece daquilo que você está fazendo. Mas ele morre com uma dívida. E agora os credores vão lá cobrar a mulher, ela diz: não tem dinheiro, então vamos levar os seus filhos, porque o jovem significa força. Só que ela vai consultar o profeta vai falar com ela: vai lá juntar vasilhas da poucos e mais muitas, tem tua azeite, gente. Ela volta para casa e imagina, talvez cabisbaixa, talvez questionando na sua mente: por que será que ele não vai fazer isso? Qual que é o motivo? Mas foi o direcionamento de Deus, foi algo direcionado pelo céu. E ela obedece a voz do profeta, ela fecha a porta. E eu aprendi com o Caleb isso aqui, que a porta só era fechada durante a noite, ou se ela fosse sair, porque não tinha iluminação no tempo de Jesus. A iluminação que dependia era do sol, eram as lamparinas que a gente conhece. Então é de dia e ela está fechando a porta. E talvez, pastor, alguém está vendo a porta se fechar e está dizendo: agora a mulher vai se matar de vez. Agora acabou tudo para ela. Perdeu o marido, os credores veio buscar os filhos. Agora essa mulher entrou lá dentro, se trancou com os filhos, vai se matar e matar os filhos. Só que ninguém sabia que ela está entrando com uma direção. E alguém tem mão para levantar para mim profetizar? Porta fechada não é sinônimo de derrota. Não é porque a porta fechou que alguém vai se matar, que a depressão vai tomar de conta. Às
vezes Deus precisa fechar a porta para quem está fora não observar o que está acontecendo dentro. Tem coisa que precisa Deus encerrar, tem coisa que Deus precisa fechar a cortina para quem está fora não observar o que está acontecendo dentro. Mas aqui vai a profecia para quem está dentro: o céu está aberto, a porta pode ter fechado, mas o céu da graça permanece aberto. Só que, observe, o profeta não diz vai multiplicar o teu azeite. Ele diz sim ou não? Não. Ele fez ela usar o que ela já tinha. Só que ele precisava trazer para a memória dela que ela tinha se esquecido. Como assim? Ela disse: ela não tem nada. Epa, eu tenho uma botija de azeite. E a botija de azeite simboliza um dos símbolos do azeite, é o Espírito, né? E às vezes a gente precisa lembrar do que a gente tem e está esquecendo, está guardando. Na oração o pastor falava sobre reserva. Então aquela mulher precisava lembrar que ainda tinha uma botija de azeite, que para muitos pode ser que não significava nada, mas para ela seria uma salvação, seria uma porta de escape. E Deus te trouxe aqui nessa noite para lembrar que o acesso você já tem, que o acesso você já tem. Ele só está trazendo para a tua memória que o segredo ainda está no secreto. O segredo ainda está no secreto. O segredo ainda está no secreto. A provisão já está lá, só você que não viu. A providência já chegou, só você que não percebeu. Deus permitiu esse vento para trazer para a tua memória que o acesso você já tem. O acesso você já tem. Ela deitou azeite. Traz botija, filho. Toma, deita azeite. Traz botija, filho. Toma, deita azeite. Traz botija, filho. Só que de repente ela diz: traz mais uma botija. Eles não tem mais. E o azeite então cessou. Só que Deus não estava multiplicando, porque não tem como multiplicar o azeite. O azeite é o último estágio da oliveira. Tem como multiplicar pão? Tem ou não? Sim ou não? Não? Por quê? O pão é o último estágio do trigo. A gente não multiplica pão, a gente reparte. Então é divide. Mas Jesus multiplicou o pão. Tem como multiplicar? Não. A gente multiplica o trigo, plantando, colhendo. A farinha, através do trigo, a gente vai lá fazendo o processo, mas o pão é o último estágio. Não tem como multiplicar o último estágio. Não tem como a gente multiplicar aquilo que já está no último. Lá vai mais uma profecia, se alguém tiver bom para receber, sabe? É que no último caso, o campo da impossibilidade, é o local onde Deus escolheu trabalhar hoje. Porque não está mais nas tuas mãos. Você não tem mais o controle de nada. Está nas mãos do Todo-Poderoso. É o último estágio. Não tem como multiplicar o azeite. Só que o azeite, enquanto tinha vasilha, tinha azeite fluindo da botija dela. E deixa eu liberar uma palavra para você nessa noite. Enquanto tiver botija ou vasilha vazia, significa disponibilidade. Enquanto tiver disponibilidade, o céu da graça continua aberto. O azeite continua fluindo. Deus continua suprindo. Não vai acabar. Eu estou sentindo a graça de Jesus. Não vai acabar. Porque é o último estágio. Igual a gente não tem mais controle do último. E aí que Jesus entra em cena. Eu
Eu estou sentindo Ele aqui. Ele chegou. Quando você fechou a porta e pensou em desistir, achou que estava acabado, Ele disse: Filho, estou aqui para cuidar das suas feridas e as suas necessidades suprir. Você não percebeu, mas a provisão eu já desci. Eu vou te honrar, eu vou cuidar, eu vou zelar. O que é seu ninguém vai roubar. Eu vou cuidar, eu vou zelar, eu vou guardar. E o que é seu ninguém vai roubar. A provisão desceu, a nuvem de glória desceu. Quem disse foi o nosso Deus, e Ele já chegou aqui. Batista novo tempo, se prepara para viver novidade divina. Se prepara para viver o sobrenatural, o sobrenatural. Meu Deus, saiu que lugar é esse, Jesus? Que lugar é esse, Jesus? Que lugar é esse, Jesus? Eu sinto Ele aqui. Se prepara para a novidade, se prepara para a surpresa. Vai ser algo surpreendente, porque Ele já preparou a mesa. Não vai acabar, porque o céu se abriu hoje nesse lugar. Não vai faltar, não vai acabar. Vai ao céu, levanta a mão, levanta a sua vida. A provisão está aqui. 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 Ele desceu. Pega isso aqui. Porta fechada não significa que Deus te abandonou. Porta fechada não significa que o céu te abandonou. Porque tem portas que Ele precisa fechar para te guardar. Lembra do povo saindo do Egito, indo para o deserto, teve que passar pelo Mar Vermelho? Deus abriu para o povo passar, só que teve que fechar para Faraó não passar. Então tem portas que Ele precisa fechar, tem portas que precisam ser fechadas, trancadas, mas não é para te matar, é para te livrar. A porta pode estar fechada, mas o céu está aberto. Você pode olhar para alguém que está
está do seu lado e diz: a porta está fechada, mas o céu está aberto. Você não vai acreditar, não. A porta pode ter fechado, mas o céu continua aberto. Não vai te faltar nada. Você não vai mendigar para ninguém, porque o dom da provisão está sendo derramado sobre a tua vida hoje. Aonde você tocar as suas mãos, quem quiser abençoado, tem que ser abençoado. Tem que ser abençoado. Quem acredita nessa palavra não sai dessa cadeira. Se não viver, você não vai acabar. Mas a fechada é você. Porque o milagre não foi só para ela, foi para os filhos. Você está entendendo a importância de quando você planta? Eu nem estou falando de dinheiro, mas quando você semeia na obra, quando você faz em prol do reino, quando você cuida. Ah, mas ela não cuidou, mas o marido dela, ela disse: meu marido era teu servo, tu sabia que ele temia o Senhor. Ou
Ou seja, algo que ele plantou lá atrás sobrecaiu sobre a vida dela. Alguém olhou e disse: cara, não presta, né? Falar que é homem de Deus, pregador, entregar uma profecia para todo mundo, mas deixou a mulher endividada. Não. Deixou a mulher na porta do milagre. Deixou ela com a aposentadoria garantida. Meu Deus. De uma hora para outra, não foi de um dia para outro, mas de uma hora para outra. Ela entra pela porta sem nada. Só que quando ela sai, ela diz: eu vendo azeite, quem quer comprar? Eu vendo azeite, quem quer comprar? Ela colocou a placa na casa dela: vende-se azeite. Quem viu ela entrando cabisbaixa, chorando, trancando a porta, teve que ver ela saindo pela porta dizendo: venha regular o seu Deus, que confia no Senhor. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. A tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, ninguém vai prender a terra, porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Já estou encerrando, pastor. O senhor me deu até 1h da manhã, mas eu quero cansar um pouco. Eu já falei que amanhã é segunda-feira, alguns trabalham, né? Eu estou desempregado dele. Brincadeira essa parte. Só que, na nossa ótica, irmãos, o nosso resto, a gente não valoriza. Por quê? O que sobra do nosso prato, a gente ou guarda para comer outro dia, joga fora, né? Tem uns aqui, eu não vou nem falar quem é, mas eu não vou estragar a comida não. Aí coloca um pote na geladeira, para no outro dia jogar fora, né? Eu vou nem citar nome, porque senão eu vou chegar em casa. Só que o resto de Deus é diferente. Vocês lembram da mulher cananeia? Quando ela chega diante do Senhor, falando: Senhor, tem misericórdia de mim. Aí Jesus estava pregando para Deus. Aí ele disse assim: mulher, espera um pouquinho aí, não é lícito eu tirar o pão da boca dos filhos e dar para os cachorros. Só que ela olha para ele e diz: ah, Senhor, até os cachorros comem das migalhas que caem na mesa. Para muitos era migalha, mas para ela é o necessário para viver. Porque o resto de Deus, Camila, é diferente do nosso resto. Porque o resto do nosso resto é racionalidade, mas Deus não, Ele supre a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava, a nona, a 10ª geração, até quando estiver um joelho no chão dobrado, tem um céu de provisão. E é Deus dizendo para alguém: eu vou cuidar de ti, e vou cuidar dos teus, eu vou cuidar de ti, e vou cuidar dos teus. Como assim? Porque aquela mulher não tinha nada, entrou em casa, saiu de casa, empresária, empreendedora, e além de ser abastecida em casa, ela abasteceu outras casas, o azeite que estava sendo derramado dentro da casa dela. A provisão não vai ser só para você, vai ser para os teus, vai ser para os filhos, vai ser para os amigos. Deus está dizendo: por amor à tua vida, eu alcanço a luz, por amor à tua casa, eu alcanço a tua vizinhança, por amor a você. Quantos acreditam nessa palavra? Quantos acreditam nessa palavra? Alguém vai sair daqui pesado. Como assim? Eu já vou dizer: ah, mas é gostoso. Se vocês não me convidar outra vez, eu não me convido. Vocês lembram da pesca maravilhosa? Pedro empresta o barco para Jesus. Jesus fala: vai para o fundo, lança sua rede sobre o mar e diz: Senhor, nós tentamos a noite inteira, nada pegamos, não conseguimos apoiar, mas sobre a tua palavra, lançarei minha rede. Ele lança a rede. Só que na hora de puxar, pastor, ele não consegue.
Porque as redes estão se rompendo, pesada. Ele teve que olhar para trás e falar: vem ajudar. Porque eu não estou conseguindo puxar sozinho. Aí veio o outro barquinho, que a Bíblia diz que quase a pique. Sabe o que é a pique? Quase tomba. E o peso vai ser tão grande, irmão. O peso vai ser tão grande. Parece que vai afundar. Só que Jesus está dizendo: não é o peso do milagre. Porque a provisão chegou. Eu não disse que cuidaria de ti e dos teus, e eu não te deixaria faltar. Eu te trouxe aqui hoje para dizer que eu sou Deus de Abraão, sou Deus de Isaac, sou Deus de Jacó. Eu sou e nunca mudo. Eu continuo mesmo. A minha palavra não é qualquer. Fui eu quem disse que iria cuidar de tudo, e foi eu que falei: eu cumpro tudo que eu falo, diz o Senhor. Ó, o barco quase tomando. Parece que Jesus fez algo para poder afundar os discípulos, né? Só que na verdade era o peso do milagre acontecendo. E algumas pessoas, além da nossa irmã aqui, algumas pessoas vão sair daqui no barco quase numa pique. Mas não se assuste, é o peso do milagre. É culto de provisão. É culto de provisão. É culto de provisão. A palavra do Senhor diz que se nós fôssemos obedientes, comeríamos o melhor dessa terra. E eu não estou pregando aqui sobre prosperidade, essa prosperidade que pregam lá fora. Eu estou pregando sobre o Deus de provisão, o Deus que não abandona o seu, o Deus que faz o extraordinário. E tem gente que entrou provado. Eu estou pegando essa palavra para mim. Só que vai sair daqui com direcionamento. Você está entendendo? O azeite ela já tinha em casa, tá bom? O azeite já estava dentro de casa. Ela só pegou vasilhas. Então acesso ela já tinha. Algumas pessoas depois dessa palavra, depois desse culto, vai chegar em casa e a mente vai fazer isso aqui. O segredo está aqui dentro, eu nem sabia. Deus está dando direcionamento para a gente aqui. Não, o negócio lá não vai fechar, vai sair de dentro da gaveta, os projetos vão voltar a ser escritos. Porque Deus não te chamou para viver uma vida de derrota, Ele te chamou para ser mais que vencedor em Cristo Jesus. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Aquilo que o olho não viu, que o ouvido não viu, que Deus deu o coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Coisas grandes e inefáveis que Deus chegou preparado para essa igreja, para as nossas vidas. O direcionamento de Deus para as nossas vidas. E que lindo isso aqui, né? Entra sem nada, quando ela sai, vai abastecer outras casas. Pagode. Se eu morrer hoje, meus filhos vão continuar herdeiros. Não menos, mas na provisão. Então se prepara. Porque Deus não desampara você e não desampara os teus. Deus não desampara você e não desampara os teus. Deus não desampara você e não desampara os teus. Eu vou repetir até alguém dar o salto da cadeira e dizer: eu tomo posse dessa palavra. Uma vez o profeta Eliseu chegou para o rei dizer: atira a flecha louco. O rei só fez isso aqui, ó. Atirou pertinho. Ele disse: fica. Quantas vezes você quer ter vitória? Ele ficou 3 vezes na terra. Eliseu ficou indignado disso. A sua vitória vai ser só 3 vezes também. Porque eu te dei a ceia, eu te dei o acesso. Falei para você determinar e você está determinando coisa pouca. Então aquilo que você determina para a sua vida é aquilo que você atrai. Aquilo que você está determinando é aquilo que você está atraindo. Eu ouvi falar no tempo de Elias, diz Elias:
deu só um punhado de farinha pra ele, meu filho, comer e depois morrer. Ela estava decretando a morte dentro de casa, e o filho morreu. Só que quando Deus é misericordioso, ele assim lá e disse: Deus, que a alma do menino volte pra ele, morreu. Para de determinar a derrota. Para de determinar a perca. Aquilo que você determina é o que você atrai. Porque assim diz o Senhor: o azeite da botija não faltará, e a farinha da panela não se acabará, até o dia que o Senhor quiser chover sobre a terra, até vir a chuva. Deus continua cuidando. Aprendi com o Caleb isso aqui. O profeta falou para outra vírgula: Serepta, não vai faltar a farinha que você tem lá na sua panela, o azeite que você tem lá na botija, não vai ser multiplicado, não, só que não vai acabar. Meu Deus! Até o dia que chover sobre a terra. Pegou isso aqui? Não vai acabar. Não vai faltar. Não vai quebrar. Não vai perder. Não vai morrer. Vai ser surpreendido. Vai ser surpreendido. Porque eu estou sentindo que está chegando uma novidade para minha vida. Eu estou sentindo isso, que está uma novidade para minha vida. É uma promessa antiga, bem antiga. Ó, Deus está tirando lá da gaveta, lá do fundo da gaveta. Ele está dizendo: eu ainda cumpro, eu ainda realizo sonhos, eu ainda realizo projetos. Vocês estão entendendo isso aqui? Você coloca de pé em nome de Jesus. O pastor disse: vai até 5 horas da manhã, vai lá. Está maravilhoso. Quantos acreditam nessa palavra aqui? Posso fazer uma pergunta aqui? Posso? Posso? Aí nosso meio, que ainda não serve o nosso Senhor Jesus. Tem alguém aqui no nosso meio que não serve, e depois deste culto, eu não falo nem só da palavra, mas depois desse culto em si, gostaria de se render aos pés desse Senhor que é maravilhoso e é misericordioso para com as nossas vidas. Tem alguém aqui que ainda não se aceitou a Cristo como único e suficiente Salvador, que nessa noite deseja aceitar? Ou alguém que deseja retornar à casa do Pai nessa noite? Alguém que porventura, pela circunstância, se afastou, magoado, se entristeceu com a igreja, então com as suas próprias causas, mas nessa noite decide voltar para a casa do céu. Tem alguém aqui? Tem alguém aqui que deseja voltar? Não tem ninguém? Eu sei que tem. Eu sei que tem. Eu sei que tem. Só que Deus já preparou uma porta de escape para você. Deus está de braços abertos te chamando aqui neste momento. Porque a partir deste encontro que Ele marcou contigo hoje, Ele tem coisas novas para ti. Tem alguém aqui nessa noite que quer voltar para a casa do Pai, que cansou de viver a mesmice, cansou de dar murro em ponto de faca, cansou de bater em tanta porta e não receber a ajuda que precisa. O céu está aqui para dizer: eu sou a tua provisão. Tem alguém aqui nessa noite? Cadê você? Cadê você que estava pensando em se matar por esses dias? Cadê você que pensou em largar tudo, fugir, sumir?
céu te conceda oportunidades. O Senhor volte na frente, mas seja ao chegar na tua casa, dobrando os seus joelhos e se rendendo aos pés do Senhor. Mas o Senhor está te esperando. Chega de ver abandonada. Chega de ver desesperada. Porque Deus está falando com mulher, né, pastor? Desde a mensagem do pastor Deus está falando com mulher, né? Algo precisa ser quebrado aqui nessa noite. Tem algo que precisa ser desfeito aqui nessa noite. Cadê você, moço? Cadê você, mulher de Deus? Cadê você? O céu te espera aqui. O céu te espera aqui. Esconda-me em ti. Esconda-me em ti. Nas asas do teu amor. Esconda-me em ti. Esconda-me em ti. Nas asas do teu amor. Eu adoração e eu me ando levando canção de adoração. Eu sou poderoso e me dará meu Deus, com meu Senhor. A gente vai clamar. Santo Deus, Pastor Deus, eu quero clamar pela tua filha que está voltando do teu altar, Jesus. Não importa o que aconteceu, não importa por onde tu tem andado, a promessa liberada sobre a tua vida não cessou, não acabou, mas hoje ele escreve uma nova história sobre a tua vida e te abraça e te recebe como filha amada do Senhor, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor, abraça ela, glória a Deus.
vida das mulheres. E a Bíblia, a palavra de Deus falou no começo do culto que vocês são pedras lavradas de palácio. Então, e a palavra diz: tu és a viúva que recebeu esse azeite. Então eu quero chamar todas as mulheres aqui na frente. Nós vamos ungir vocês, mulheres. Vocês receberão autoridade para prosperar o lar de vocês. Todas as mulheres, vocês virão aqui na frente e vocês vão receber uma unção para vocês prosperar a casa e a família de vocês. Deus está entregando na mão de vocês, mulheres, uma autoridade sobrenatural. E todo o quadro será mudado, porque essa palavra foi liberada sobre a tua vida. A palavra disse que aquela mulher tinha um azeite, então você vai receber unção com azeite. E você vai levar esse pouquinho de azeite, unção, para a tua casa. E Deus fará prosperar a 30, a 60 e a 100, conforme o poder da palavra. Vamos os obreiros aqui, todos que receberam unção. Quem não pegou, pega aqui, já pega para fazer unção. Isso. Os obreiros vão sair aí, fala aí. Você também. Pode orar com as mulheres.
irmãos vão aparecer pouco. Eu tenho que estar lá, Jesus. Toda arrebentada, com mais de 7 mil furos na cabeça, pulando e adorando o Rei da Glória. Glória a Deus. Gente, a gente vai terminar o culto. Só que eu quero primeiro comunicar aos irmãos sobre o andamento rapidinho da nossa obra da igreja, a construção do templo. Nós entramos em contato hoje, falamos com o arquiteto. Hoje não, desculpa. Foi sexta-feira, né, Dudu? Amém, irmãos, a gente vai estar encerrando a nossa live. Tá? Quinta-feira. Nós conversamos com o arquiteto, ele me deu uma notícia muito boa. Falou que